Na aula anterior, discutimos o endividamento governamental, familiar e empresarial. Hoje, vamos mergulhar na economia política e entender como as políticas fiscais adotadas por liberais democratas e sociais democratas impactam a economia. Eu sou Ana Paula Rocha e vou te explicar. Primeiro, vamos definir o que é economia política. A economia política é um estudo de como as políticas econômicas são influenciadas pelas ideologias políticas e como essas políticas impactam a sociedade. Os liberais democratas e os sociais democratas têm visões diferentes sobre o papel do governo na economia. Vamos, portanto, entender essas diferenças. Liberais democratas, dos quais eu faço parte. Os liberais democratas acreditam que o setor privado é o principal motor do crescimento econômico. Eles defendem a redução do tamanho do governo, o controle dos gastos públicos e a redução de impostos. A ideia é que, ao reduzir a intervenção do governo na economia, o setor privado terá mais liberdade para inovar, investir e criar empregos. E tem os sociais-democratas. Esse povo todo aí da esquerda e extrema esquerda, os progressistas, que não tem nada a ver com o progresso. Fecha aí um parênteses. Os sociais-democratas, por outro lado, acreditam que o governo deve desempenhar um papel ativo na economia. Eles defendem o aumento dos gastos públicos e dos impostos para financiar programas sociais e investimentos públicos. A ideia deles é que, ao aumentar os gastos do governo, é possível promover o crescimento econômico, reduzir as desigualdades sociais e garantir uma rede de proteção social para os mais vulneráveis. É uma aposta que, na minha opinião, não dá certo, mas está aí o conceito. Agora vamos explorar como essas diferenças ideológicas se traduzem em abordagens distintas de políticas fiscais. Vamos lá! Controle de gastos públicos e redução de impostos dos liberais democratas, os da direita. Os liberais democratas defendem o controle rigoroso dos gastos públicos. Isso significa que o governo deve gastar apenas o que arrecada, elegendo prioridades e evitar o endividamento excessivo. Além disso, eles defendem a redução de impostos para estimular o setor privado. A ideia é que, ao reduzir os impostos, as empresas e os indivíduos terão mais recursos para investir, consumir e gerar crescimento econômico. E aí, os impostos são menores, mas a arrecadação fica até maior, porque a economia cresceu. Aumento de gastos públicos e impostos já é a tarefa dos sociais-democratas, a esquerda. Os sociais-democratas, por outro lado, defendem um aumento dos gastos públicos para financiar programas sociais e investimentos em infraestrutura, saúde e educação. Para isso, eles defendem o aumento dos impostos, que é o que está acontecendo com a reforma tributária do governo Lula agora, em 2024. Especialmente sobre aqueles mais ricos e as grandes empresas. A ideia é que, ao aumentar os gastos do governo, é possível promover o crescimento econômico e reduzir as desigualdades sociais. Só que, na prática, o que a gente está vendo aí é um aumento dos impostos em todos os segmentos, atingindo principalmente os mais vulneráveis. Vamos agora analisar como essas abordagens diferentes impactam o crescimento econômico e a sustentabilidade fiscal. As políticas liberais democratas, ao reduzir os impostos e controlar os gastos públicos, podem estimular o crescimento econômico ao dar mais liberdade ao setor privado. No entanto, se os cortes de gastos forem muito profundos,
podem afetar negativamente os serviços públicos e a rede de proteção social, que é importante. Além disso, a redução de impostos pode levar a uma diminuição da arrecadação, o que pode dificultar o financiamento de investimentos públicos essenciais. Mas a prática mostra, como está acontecendo na Argentina agora, que quando você diminui os impostos, você desafoga o setor privado, ele produz mais e a arrecadação do Estado, acreditem, aumenta. Aconteceu na Argentina com o Milei. O impacto das políticas sociais democratas já são diferentes. Ao aumentar os gastos públicos e os impostos, eles pretendem promover um crescimento econômico ao financiar investimentos de infraestrutura, construção de estradas, viadutos, saúde e educação. No entanto, se os gastos públicos aumentarem muito rapidamente, podem levar a um aumento do endividamento e a uma pressão sobre os juros. Além disso, o aumento de impostos pode desestimular o investimento privado e o consumo, afetando negativamente o crescimento econômico a longo prazo. E aí a gente não tem acesso ao consumo, e aí a gente perde emprego, e essa história a gente já conhece. Para concluir, vimos que as abordagens liberais-democratas e sociais-democratas têm impactos diferentes na economia. Enquanto os liberais-democratas defendem o controle dos gastos públicos e a redução dos impostos para estimular o setor privado, os sociais-democratas, repetindo, defendem o aumento dos gastos públicos e dos impostos para financiar programas sociais e investimentos públicos, que é o que a gente está vendo agora, uma gastança sem limites e uma fúria arrecadatória. Se você gostou dessa aula ou tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vai ser muito boa a sua participação. Nos vemos na próxima aula.